Boa noite. Depois de sofrer novas derrotas no Congresso, a presidente Dilma Rousseff convocou ministros para uma reunião de emergência. Nós vamos a São Paulo falar com Renata Lopretti. Oi, Renata, boa noite. O Planalto tem pedido união de sua base de apoio para enfrentar a crise política, mas no Congresso a situação não é das melhores. Grilo, boa noite. Os parlamentares, e aí você inclui oposição, base aliada e os próprios parlamentares do PT, o partido da presidente, não têm ouvido os apelos do Planalto para evitar matérias que causem impacto nas contas públicas. Nas últimas 24 horas, para a gente ter uma ideia, além de eles votarem uma proposta de vinculação salarial que causa um gasto extra de quase 2 bilhões de reais, dois partidos que têm ministros no governo, decidiram abandonar a base de apoio. O PT ainda foi deixado de fora da CPI criada para investigar os empréstimos feitos pelo BNDES. O governo amanheceu de ressaca depois de perder mais uma votação na Câmara. Desta vez foi a aprovação da proposta que vincula o salário dos servidores da Advocacia Geral da União e de delegados federais e civis a 90% dos ganhos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Logo cedo, o ex-líder do governo e o líder do DEM travaram um debate improvisado. O governo não tem sequer agenda. O Brasil hoje é uma nau sem rumo. É um trem desgovernado descendo como assim, uma montanha. A vontade da oposição é convencer ao país de que o Brasil é uma nau sem rumo. O Brasil não é uma nau sem rumo. Mas deputados do PDT explicavam a decisão de deixar a base do governo tomada no dia anterior junto com o PTB. O líder do partido avisou que não haverá recuo. A decisão que foi tomada já foi anunciada e ela não será revertida, digamos assim, por conta de alguma pressão. O Palácio do Planalto amargou outras derrotas nesta quinta-feira. A CPI do BNDES, criada para investigar os empréstimos feitos pelos bancos nos últimos 18 anos, definiu os cargos. O PT não conseguiu ficar nem com a presidência nem com a relatoria, que vão ficar com o PMDB e o PR. Sobrou para o PT a vice-presidência. No plenário, o presidente da Câmara botou para votar as contas dos governos dos ex-presidentes Itamar Franco, Fernando Henrique e Lula. Depois de 15 anos paradas, todas foram aprovadas. Com isso, o caminho ficou aberto para que as contas do primeiro mandato da presidente Dilma também sejam votadas. Ao deixar o plenário, Cunha rebateu as críticas do PT de que decidiu votar as contas de governos anteriores numa única sessão. Qualquer projeto legislativo pode ser colocado em plenário independente de ordem. Nós estamos restabelecendo a normalidade, votamos 4 contas hoje. Pouco antes de entrar no gabinete, Cunha culpou o governo pelas derrotas no Congresso. Eu tenho uma base comprometida com a coalizão que está tentando se estabelecer. E essa coalizão não está firmada a ponto que tem um compromisso dos seus parlamentares da base. Do outro lado de Brasília, no Palácio da Alvorada, Dilma convocou uma reunião de emergência apenas com os ministros petistas mais próximos dela para avaliar a crise política. O almoço prolongado durou 3 horas. O vice-presidente Michel Temer voltou a falar em união para vencer a crise. Se nós começarmos a, digamos assim, dizer que não há crise de maneira nenhuma, etc., nós não ajudamos a superá-la. Temos tranquilidade para harmonizar toda a base governativa e mais do que harmonizar a base governativa, eu tenho sido repetitivo, né? Mas haver uma preocupação com o país. E aqui, olha, a presidente Dilma tem, o Congresso Nacional tem e a sociedade brasileira tem. Integrantes da cúpula do PSDB deram várias entrevistas. O senador José Serra foi na linha de Michel Temer. O país tem que se juntar suas forças políticas, ter um programa, ser capaz de chegar a médio e longo prazo. Sobre essa fórmula não há divergência. O problema é como fazer isso. Com quem, em que situação. O papel da oposição não é jogar no quanto pior melhor, mas é um papel crítico, um papel de denúncia quando é o caso, e um papel até de propor soluções. Já os líderes tucanos no Congresso deram como certa a perda de mandato da presidente Dilma na Justiça e defenderam novas eleições como saída para a crise. Estamos na expectativa do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o conjunto de delitos eleitorais que foram praticados resultará na cassação da chapa, e é por isso que o PSDB, através do líder Carlos Sampaio e da minha pessoa como líder do Senado, defende claramente a realização de novas eleições
defendendo a partir de agora a criação desse movimento para que a sociedade seja a grande responsável pelas essas mudanças. As federações das indústrias de São Paulo e do Rio divulgaram nota de apoio à proposta de união apresentada ontem pelo vice Michel Temer. Segundo as entidades, a situação política e econômica é a mais aguda dos últimos 20 anos. É vital, elas dizem na nota, que todas as forças se convençam da necessidade de trabalhar em prol da sociedade. E nesse ambiente conflagrado veio a público uma nova pesquisa de avaliação do governo Dilma. Segundo o Datafolha, a reprovação à presidente é a maior de toda a série histórica do Instituto, iniciada em 1990. Vamos conferir os números. 13% dos entrevistados consideravam o governo ótimo ou bom em abril, 10% em junho e 8% em agosto. Avaliavam o governo como regular 27%, depois 24% e agora 20%. Os que consideravam o governo ruim ou péssimo eram 60% em abril, 65% em junho e 71% hoje. 1% dos entrevistados não souberam responder nos 3 levantamentos. O Datafolha também mediu a opinião dos e as chances de sucesso de um processo de impeachment contra a presidente Dilma. Em abril, 63% dos entrevistados consideravam que o Congresso deveria abrir um processo de impeachment. Agora, essa parcela oscilou para 66%. Afirmavam que não deveria, 33% em abril e 28% neste levantamento. Não souberam responder, 4% na pesquisa passada e 5% nesta. Indagados se Dilma vai ser afastada da presidência, 28% dos entrevistados diziam que sim em abril. Agora são 38%. 64% achavam que não, hoje são 53%. Não souberam responder 7% na primeira pesquisa e 9% nesta. Houve panelaços e buzinaços durante a exibição do programa de televisão do PT agora há pouco. Os protestos foram registrados em 21 capitais de todas as regiões. Em São Paulo, houve manifestações em vários bairros, como no Morumbi, zona sul da capital. E também na zona norte, na Vila Mazei. No Rio de Janeiro, o protesto também foi registrado em vários locais, entre eles Copacabana, na zona sul, e no Meier, na zona norte. Em Belo Horizonte, este protesto foi na zona sul, no Belvedere. Em Brasília, panelaço em alguns lugares, como no setor sudoeste. Nas capitais do Nordeste também houve manifestações. No Recife, essa foi registrada no bairro do Rosarinho. Protestos também em Fortaleza, como esse, no bairro Aldeota. E em Natal. Na região norte, houve protestos em 4 bairros de Belém. No sul também houve manifestações. Panelaços na região central de Curitiba. E em Porto Alegre. Enfim, para passar em revista esse dia tão cheio na política, eu chamo o Merval Pereira, que está no Rio, e o Gerson Camarote, que está em Brasília. Começando pelo Merval. Merval, boa noite. É uma espécie de crônica do panelaço anunciado, é isso? Eu fico achando que deve ter alguma síndrome de governo fraco, porque o PT fez hoje, no programa de televisão dele, um desafio à população brasileira. Depois de ser constatado que 71% da população rejeita o governo Dilma, o programa vai e faz uma gozação com o panelaço, ameaça e pede juízo a quem é contra o governo. Realmente parece o Collor, quando chamou o pessoal para ir para a rua de verde e amarelo a favor dele. Porque deve ser uma síndrome de governo fraco. Esse programa, eles não deram conta, o PT não deu conta do que aconteceu durante toda essa semana, inclusive do meia-culpa lá do Aloysio Mercadante, da posição do próprio Michel Temer, todo mundo pedindo conversa suprapartidária, fazendo aceno à oposição. E o programa ao contrário, agride a oposição e diz que a oposição só pensa em si. E é o contrário de um acordo que estavam tentando montar, né?